De uma antiga casa de fazenda com um triângulo preto em sua porta sai James, correndo como se sua vida dependesse disso. Uma mulher também sai, mas antes que ela possa escapar, ela é baleada e incendiada por Vincent e Simon. Uma vez que a mulher está morta, eles saem para procurar James, sem saber que um homem encapuzado está observando de longe. Enquanto isso, o delegado Daniel está fazendo suas rondas quando percebe James sangrando na estrada. Sem perder tempo, ele leva James para o hospital local, que foi largamente abandonado após um incêndio algum tempo atrás. É também onde a ex-esposa de James, Alison, trabalha, e James não a vê desde que eles se separaram depois de perderem um bebê. James é cuidado pelo Dr. Richard com as enfermeiras Alison e Beverly, enquanto Daniel faz pequenas conversas com a adolescente grávida Meg e seu avô Ben, que estão esperando as dores leves de Meg se tornarem contrações reais para serem examinados. Em outra sala, o paciente Cliff está sendo observado por Kim, que ainda é estagiária. Ao ouvir alguma comoção, Daniel vai verificar James, que acaba sendo sedado porque ele se recusa a cooperar. Agora eles só podem esperar que ele acorde, então Daniel aproveita a chance para tentar conversar com Alison, mas as coisas ainda são desconfortáveis. Richard pede a Daniel para ser mais paciente e compreensivo com Alison, porque perder um filho é extremamente difícil. Ele sabe porque ainda não superou a perda de sua própria filha. Momentos depois, Daniel está caminhando pelo corredor quando de repente encontra Beverly assassinando Cliff com um par de tesouras. Seu próprio rosto está sem pele e, quando ela tenta ir atrás de Daniel, ele a mata em legítima defesa. Enquanto Richard e as enfermeiras vêm ver o que aconteceu, Daniel corre para o banheiro para vomitar. Então, ele tenta lavar as mãos, apenas para uma tontura repentina fazê-lo desmaiar. Daniel vê visões de um céu nublado sobre um deserto negro antes de Richard e Alison o encontrarem e acordá-lo. Eles dizem a ele que ele deve descansar, mas Daniel quer ficar de olho nessa confusão, especialmente quando ouve que outro policial apareceu porque ele foi designado para o caso de James. O policial estadual Mitchell foi enviado porque encontrou a fazenda cheia de corpos, e James poderia estar por trás disso, especialmente porque ele tem histórico de lidar com substâncias ilegais e Alison confirma que o sangue que encontraram nele não é dele. Mitchell algemou James na cama por enquanto, e ele pede a arma de Daniel para manter como evidência. Depois, Daniel vai para a recepção para reportar a morte, mas o telefone não está funcionando, então ele sai para seu carro. Infelizmente, o rádio do carro também não está funcionando, e enquanto Daniel tenta pensar no que fazer, ele percebe um homem encapuzado parado nas proximidades. Daniel tenta se aproximar dele para saber o que está acontecendo, apenas para ser atacado pelo cara. Na verdade, ele é esfaqueado, mas Daniel consegue empurrar a pessoa antes que vá muito fundo. Neste momento, mais pessoas aparecem, todas vestindo o mesmo uniforme branco com um triângulo preto em seus capuzes. Então Daniel corre de volta para o hospital onde desmaia enquanto os outros olham sua ferida. Desta vez, Daniel sonha com um corpo na morgue e um homem em pé contra um triângulo de luz antes de acordar e encontrar o prédio cercado pelas pessoas encapuzadas que não se movem. O grupo começa a discutir suas opções quando de repente ouvem James gritando. Quando chegam ao seu quarto, ficam chocados ao descobrir que Beverly se transformou em uma criatura enorme e repugnante que não reage aos tiros de Mitchell. Daniel intervém, quebra a cama e liberta James antes de fechar a porta para prender o monstro lá dentro. Assustado e preocupado, Daniel corre para pegar o machado de emergência enquanto diz a todos que deveriam sair, mas eles não acham uma boa ideia por causa de todas as pessoas encapuzadas do lado de fora. Neste momento, mais tiros podem ser ouvidos. É Vincent e Simon, que entram no hospital depois de se defenderem de alguns encapuzados. Vincent imediatamente aponta sua arma para James, que pega uma faca para agarrar Meg e usá-la como escudo. Richard tenta falar com James gentilmente, com a intenção de acalmá-lo, mas James reage esfaqueando-o. Enquanto Ben aproveita a distração para nocautear James, o monstro que costumava ser Beverly aparece e leva o corpo de Mitchell. Com o machado em mãos, Daniel vai atrás deles e encontra o monstro colocando seus tentáculos dentro do policial, só para deixá-lo cair quando vê Vincent e Simon chegando também. Vincent atira no monstro e, juntos com Simon, o eliminam com vários golpes de machado. Daniel corre de volta para o saguão, onde o corpo de Richard está desaparecido e James foi algemado na parede, e ele diz a todos para se esconderem enquanto Vincent também se aproxima, exigindo que James seja entregue a ele. Preocupado com o que poderiam fazer com James,
Daniel recusa a proposta e tenta se juntar a eles para sair, mas Vincent o soca antes de explicar que da última vez que confiaram em alguém, feriram Simon tão gravemente que agora o menino não pode falar. Vincent afasta Allison também e desta vez Simon intervém, achando que Vincent está indo longe demais, especialmente quando menciona a opção de queimar o local. Daniel e Allison conseguem convencer Vincent de que não sabem o que está acontecendo e são apenas inocentes espectadores. Assim, a próxima ordem de negócios é colocar fogo no corpo de Mitchell e jogá-lo para fora para evitar que ele também se torne um monstro. Depois disso, outra discussão começa sobre o que fazer em seguida, especialmente quando Maggie começa a sentir dor abdominal, o que é um mau sinal e pode exigir uma cesariana em um hospital sem o equipamento adequado. Allison precisa ir à sala de suprimentos médicos para pegar o que precisa para ajudar Maggie a dar à luz, mas Daniel não quer que ela vá sozinha, então ele precisa se armar novamente. Ele consegue convencer Vincent e Simon a cobri-lo enquanto ele vai até seu carro para recuperar sua arma e munição, prometendo compartilhar tudo com eles, e eles ficam surpresos quando saem e não veem os encapuzados em lugar algum. Kim e Allison levam Maggie e Ben para outra sala para que a garota fique mais confortável, mas a dor está piorando, fazendo Allison quebrar sua promessa a Daniel de esperá-lo e ir sozinha para a sala de suprimentos, sem perceber a presença misteriosa que a segue. Fora do hospital, o trio consegue pegar o que precisava antes que as pessoas encapuzadas apareçam novamente. Depois de matar uma que os ataca, eles voltam para o hospital, onde Daniel fica furioso ao saber que Allison saiu sozinha para a sala de suprimentos. Vincent aceita ir com Daniel procurá-la enquanto explica que as estranhas pessoas encapuzadas mataram a família de Simon e ele mal conseguiu tirar o garoto vivo de sua casa. Depois de pegar a arma de Mitchell, eles chegam à sala de suprimentos e enchem uma sacola com o máximo de coisas que podem, mas não veem Allison em nenhum lugar. Eles deveriam voltar agora, mas Daniel ouve um barulho estranho. É um telefone tocando, vindo do escritório de Richard. Enquanto Vincent abre uma caixa para encontrar fotos e um livro que indicam que as pessoas encapuzadas são uma seita que sacrifica humanos, Daniel atende o telefone. A ligação está vindo do necrotério e Richard é quem está ligando, confirmando que ele é o líder da seita. Ele jura que suas intenções são altruístas e que está fazendo o que é certo para compensar a morte de sua filha. Além disso, ele menciona que vai ajudar Allison antes de desligar. Daniel leva os suprimentos de volta para Kim e pede a ela que cuide de Maggie até que eles encontrem Allison. Kim não quer ficar sozinha porque não tem conhecimento médico suficiente e tem medo das pessoas encapuzadas, mas Daniel a tranquiliza dizendo que eles não vão entrar porque estão lá apenas para impedi-los de sair. Ele dá a Ben a arma de Mitchell e um rádio para Kim manter contato, e também deixa um machado para o caso de emergência. Vincent não quer descer para a morgue sem saber o que esperar, mas ele encontra a foto de James entre as outras na caixa, então pode ser capaz de ajudar. Daniel, Vincent e Simon vão falar com James, e quando ele se recusa a compartilhar o que sabe, eles quebram seu dedo com um martelo para fazê-lo falar. James explica que conheceu uma garota que lhe prometeu algumas substâncias divertidas, mas quando a seguiu, não foram para algum clube ou beco, eles acabaram em uma fazenda no meio do nada. Richard fez James e a garota tomarem uma substância misteriosa e depois os fez ficar ocupados, na frente de toda a seita, enquanto chamava os encapuzados de sua igreja. Depois, James e a garota tiveram que assistir aos membros da seita sacrificarem pessoas e transformarem seus corpos em monstros horríveis, como aconteceu com Beverly. Agora eles têm uma ideia melhor do que está acontecendo. O trio liberta James e o leva com eles para o porão, que está em péssimas condições por causa do incêndio. Kim dá a eles instruções pelo rádio, mas os homens encontram uma escada extra que ninguém no hospital conhecia. Enquanto os homens começam a descer aquelas escadas, Allison acorda em uma mesa de operação e encontra Richard por perto, lavando suas ferramentas depois de tê-la operado. Ele explica que perder sua filha o destruiu, mas isso o impulsionou a encontrar uma solução, e agora ele é capaz de desafiar a morte. Quando Richard finalmente se vira, Allison nota que seu rosto foi esfolado enquanto ouve ele dizer que durante sua primeira tentativa no ritual, ele cometeu erros que causaram incêndio no hospital, mas desta vez ele teve sucesso. Agora Allison pode compensar a morte de seu bebê dando à luz a reencarnação da filha de Richard, que já foi implantada em sua barriga. Enquanto Kim seda Maggie para ajudá-la com a dor,
Os homens chegam aos andares mais baixos e encontram os círculos de convocação do livro desenhados no chão, o que Vincent e James confirmam que foi encontrado de volta na fazenda também. Eles também encontram uma porta com um triângulo preto nela que faz Daniel ter aquelas visões estranhas novamente, desta vez incluindo a lembrança do dia em que Allison perdeu seu bebê e um rosto monstruoso. Vincent não tem certeza se deveriam continuar, mas Daniel e Simon já estão entrando, então Vincent os segue enquanto arrasta James. Os homens encontram uma sala cheia de corpos esquartejados enquanto Kim nota que Meg está sangrando, então ela terá que realizar uma cesariana. Ela não tem experiência com isso e ter que agir apenas seguindo as instruções de um livro a facilitar, fazendo com que Ben fique bravo com ela por não ser útil. Enquanto discutem, Meg de repente se levanta e mata Ben antes de expressar o quão feliz está por carregar o bebê de Richard. Agora os capuzes começam a aparecer dentro do hospital para levar Meg para o próximo ritual, e Kim corre para encontrar um lugar para se esconder. No porão, Vincent fica violento por causa da magia do ritual afetando sua mente, mas Daniel consegue acalmá-lo. De repente, os corpos começam a se mover e matam James. Daniel e Simon fazem o possível para se defender enquanto um Vincent hipnotizado segue a figura de uma mulher que ele vê no fundo da sala. Durante a luta contra os corpos, Simon e Vincent se separam, e Simon corre por um corredor apenas para se encontrar subitamente na casa de Vincent. Vincent também está lá, parecendo perturbado enquanto culpa Simon por tudo antes de atacá-lo. Simon o empurra para trás atacando-o com um sinalizador, o que quebra a ilusão e faz Vincent ver a razão, obtendo um pedido de desculpas dele. Enquanto isso, Daniel finalmente encontra Allison, mas a princípio ele também vê uma ilusão. A sala está impecável e Allison está grávida normalmente. No entanto, a ilusão é quebrada quando a voz de Richard ecoa na mente de Daniel, dizendo-lhe que sabia que Daniel havia se sentido aliviado ao saber que Allison havia perdido o filho deles. A sala real é revelada, mostrando que está coberta pela gosma do monstro e pelos tentáculos que saem do corpo de Allison. A ilusão tenta pedir ajuda a Daniel, mas ele sabe que tem que fazer a coisa certa e usa o machado para acabar com o sofrimento de Allison. Depois de terminar, ele é subitamente transportado para uma sala na morgue com um triângulo brilhante Enquanto Richard fala na mente de James sobre desafiar Deus, os cultistas aparecem atrás dele junto com Meg, que esfaqueia James antes de se juntar a um Richard sem pele. Cantando em uma língua antiga, Richard abre o triângulo na parede e desencadeia mais visões do lugar nublado para James. Então, Richard abençoa Meg, que grita e volta enquanto também vê essas visões assustadoras, apenas para morrer dando à luz outro monstro que Richard chama de sua filha reencarnada. Vincent e Simon aparecem para lutar contra o monstro, que os leva para fora da sala antes de capturar Vincent para devorá-lo. Chegando à conclusão de que não sobreviverá a isso, Vincent cobre a criatura com álcool para que Simon possa jogar um sinalizador, efetivamente incendiando-os antes de escapar por um duto de ventilação, sem saber que o monstro ainda está vivo e o seguindo. De volta à morgue, Daniel ataca Richard com o machado para parar a invocação, mas não consegue feri-lo porque ele não é mais humano. Richard agarra Daniel e promete reuni-lo com Allison se ele apenas soltá-lo. Como resposta, Daniel empurra Richard para dentro da porta do triângulo, que se fecha atrás deles e faz toda a área começar a tremer. Ao mesmo tempo, o monstro alcança Simon e quase o pega, mas com a porta fechando, Simon é expulso da área inferior de volta para o saguão, seguro e longe da criatura que ficou para trás. Enquanto o sol nasce lá fora, Simon olha em volta, ignorando todos os corpos até se reunir com Kim. No lugar atrás da porta do triângulo, que se parece exatamente com as visões, Daniel encontra Allison e segura sua mão enquanto olham para uma enorme pirâmide negra flutuando acima do vazio.